Sejam muito bem-vindos à nossa EBD Online. Nessa feita nós vamos estudar a terceira lição dessa revista, As Profecias, lição de número 3, que tem como tema algumas profecias bíblicas e o seu cumprimento. E conosco está hoje um convidado muito especial, nosso pastor presidente, pastor Eliel. Seja muito bem-vindo, pastor, a paz de Cristo para a sua vida. E deixa aí as suas considerações iniciais. Amém, a graça e a paz a todos. Amém. É um prazer poder participar hoje da nossa EBD. E nós estamos aqui cheios de expectativas. E eu tenho certeza que Deus há de ministrar ao nosso coração nesse tema tão pertinente que é o cumprimento das profecias. Amém. Vamos para a nossa leitura temática, que está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, quando nós falamos de profecias, naturalmente esse texto seria, na nossa linguagem, um dos textos áureos, né, pastor? Se tratando da profecia que aponta para o Messias, para Cristo, e que teve o seu cumprimento centenas de anos depois. Então, essa profecia, após ser proferida pelo profeta Isaías, Cristo nasce aproximadamente entre 600 e 650 anos depois. Então, é fantástica. Ao longo de nossa aula, pastor, a gente vai tratando aqui acerca desse ponto dentro da escatologia bíblica. Amém? Então, vamos para frente, tem muita coisa hoje aqui, muita coisa boa, e com certeza Deus vai estar falando conosco. Compartilhe essa aula, vá divulgando, vá interagindo, e Deus vai abençoar ainda mais a sua vida. Nós temos a leitura em classe, né, pastor? Que está em Ezequiel, capítulo 26, do versículo 1 ao 5. E enquanto o pastor está ali separando, né, Ezequiel, do capítulo 26, do versículo 1 ao 5, eu quero deixar para os amados que estão em casa, aí, nossos queridos professores, alunos, o objetivo. Eu sempre tenho frisado aqui que toda pregação, todo estudo bíblico tem um objetivo. O nosso objetivo hoje é apontar, revelar as profecias bíblicas e o seu cumprimento. Então, talvez alguns alunos tenham essa dificuldade de entender, né? Geralmente, quando a aula é um bate-papo, de entender todo o contexto, todo o conteúdo. Então, um bizu aqui, uma dica que eu deixo para você é: memorize o objetivo da aula. Então, se você conseguir pegar, memorizar, aprender o objetivo, você vai conseguir aprender todo o conteúdo, porque a aula ela gira em torno do seu objetivo, que é descrever algumas profecias bíblicas e apontar o seu cumprimento. Então, pastor, vamos ler aí com o senhor agora Ezequiel 26, do 1 ao 5. Pois bem, a palavra diz assim: E sucedeu ao 11º ano, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como um tiro, disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu varrerei o seu pó e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. Amém. As profecias, né, aqui na nossa introdução a gente percebe isso, que as profecias, pastor, elas são fantásticas, né? Quando você percebe, no caso o senhor percebe aí, quando essa profecia foi proferida, e daqui a pouco a gente
gente vai entrar nesse mérito, né? Contra Tiro e Sidom, também contra Samaria e Jerusalém, a gente vai ver no tópico 2, também contra Edom no tópico 3, nós vamos perceber que, além de ser proferidas por alguém que tinha uma vida abalizada, pautada na palavra de Deus, essas profecias elas têm o seu cumprimento no devido tempo, né? Então, é fantástico esse trabalhar da profecia, porque geralmente ela mexe com o futuro. E a profecia, ela revela também um atributo de Deus chamado onisciência. É o atributo incomunicável de Deus que faz com que ele conheça todas as coisas do passado, presente e futuro. Então, assim, é um conceito muito profundo. Lá no Salmo 139, o salmista, de forma poética, vai cantar isso, né, falando sobre a onisciência de Deus. Mas como é que a gente consegue aprender? Lógico que essa dimensão de onisciência de Deus ela é muito profunda, mas pelo menos trazer isso para o nosso conhecimento. Eu tentei de alguma forma, né, e cheguei a um limite, que foi a palavra déjà vu, que seria a expressão que dá a entender que quando você tem um sonho com um determinado lugar e depois você vai àquele lugar e passa por ali fisicamente, você tem a sensação que já esteve ali sem nunca ter estado. Então, a onisciência de Deus é mais ou menos assim. É claro que é muito mais profundo, é muito mais abrangente, mas é no sentido de que Deus ele conhece todas as coisas, mesmo sem fisicamente ter passado por aquele local, porque Ele é o Criador, Ele conhece tudo. Né? Isso é profundo demais, é gratificante, e a Bíblia tem dessas pérolas maravilhosas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, pastor, já nessa interação aqui, aproveitando a sua presença, né? Como devemos nos comportar em relação às profecias dentro da igreja? Essa é uma pergunta bastante interessante. Quando falamos em profecias, nós devemos ter em mente que o estudo desse tema, a Bíblia faz algumas distinções sobre essa palavra profecia. Quando a Bíblia faz referência à profecia, ela trata a profecia bíblica, que é o conjunto, não é, do Novo Testamento e do Velho Testamento. Ela também faz a seguinte distinção: a profecia como dom ministerial, que é a capacitação que algumas pessoas recebem para exercer o ministério profético, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz que a uns ele deu o dom de evangelista, né? A outro ele deu o dom de pastor, a outro de profeta. Então se trata do dom profético. E a outra distinção que a palavra faz quando aborda esse tema profecia é a profecia como a manifestação do Espírito Santo. Essa qualquer crente cheio do Espírito pode experimentar, conforme está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 ao 31. Mas veja bem, presbítero, é importante também destacar aqui que essa expressão profecia vem de uma palavra hebraica que significa anunciar, declarar, proclamar, e a gente percebe então que toda profecia é uma mensagem de Deus ao homem, ao povo, à humanidade. E a pergunta que você fez, que eu achei bastante pertinente, quando você diz assim: como a igreja deve, não é, receber as profecias? Eu diria que a primeira coisa é com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente entende, não é, que a Bíblia ela é um livro profético, e os seus escritos, não, apesar de serem feitos, ou melhor, de serem escritos por homens, ele tem sua origem divina. Ele nasceu no céu, ele nasceu no coração de Deus. E para que a gente tenha uma compreensão das profecias, nós precisamos do elemento da fé. Ela é essencial para que nós possamos compreender as profecias e esta revelação
Deus através das profecias. Sem fé, fica impossível a gente ter essa compreensão. E por último, em relação a essa pergunta, nós precisamos também ter a reverência. Não é? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele disse assim, que nós não devemos desprezar as profecias. Não é? Então, exige de nós reverência, exige de nós temor, exige de nós quebrantamento ao receber as profecias. É dessa forma que a igreja deve se comportar. Perfeito, muito bem colocado, pastor. Nós vamos entrar no nosso primeiro ponto aqui, que é profecias a respeito de Tiro e Sidom. Isso está em Ezequiel, capítulo 26, versículos 2 e versículo 7. Né? Nós vamos frisar isso aqui. Eu gostaria que o pastor lesse a princípio o versículo 2 do capítulo 26 de Ezequiel. Né? Diz assim, olha, o filho do homem, melhor dizendo, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Versículo 7, por favor, pastor, mesmo capítulo. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros e companhias e muito povo. Amém? Então, a primeira distinção que a gente precisa fazer aqui, pastor, é que, por exemplo, tem pessoas que são da classe dos novos convertidos, que estão nos acompanhando, né? Quero mandar um abraço para todos os nossos alunos aí, classe dos senhores, senhoras, adolescentes, novos convertidos, alguns irmãos de padres aqui com as irmãs, da nossa região. Deus abençoe vocês. E a primeira distinção que a gente precisa fazer aqui é que Tiro e Sidom não são duas nações. Normalmente, quando você tem o primeiro contato com a Bíblia, isso se tratando de um novo convertido, ele pensa que essa profecia é proferida para Tiro e Sidom como duas nações, mas no contexto fica claro que eram duas cidades. Então, é o primeiro detalhe para a gente observar aqui. Então, no capítulo 26 de Ezequiel, versículo 4 ao 21, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia, né? Essa profecia ela se cumpriu na invasão dos babilônios a Tiro, lá por volta do ano 585 até 572, eles passam aproximadamente 13 anos cercando a cidade. Então, de certa forma, Tiro foi resistente e por não aguentar mais, né, depois de 13 longos anos, os babilônios conseguem invadir a cidade e destruí-la parcialmente, porque a profecia dizia que não sobraria nada de Tiro. Mas nessa primeira invasão ainda fica de pé os muros. Esses muros só são derrubados mais tarde, no ano 332 aproximadamente, né, antes de Cristo, quando Alexandre Magno ele invade a cidade de Tiro e aí acaba destruindo a cidade por completo, ou seja, os seus muros que ali restavam. Então, o que é que nós aprendemos com tudo isso aqui? É que as profecias bíblicas, a maior profecia é a Bíblia, né? E essas profecias, elas têm os três tempos, né? Cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão. A gente tratou isso aqui em aulas anteriores e nesse caso aqui, elas já se cumpriram, faz parte do tempo passado, né? São aproximadamente 2.000 profecias bíblicas que já se cumpriram. É fantástico isso. Mas, pastor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor, né? Aproveitar a sua presença aqui conosco. O cumprimento das profecias sobre Tiro e Sidom, pastor, na sua opinião, servem de exemplo para a igreja nos dias atuais? Como é que a gente pode tirar lições, em rápidas palavras, dessa profecia ou dessas profecias acerca de Tiro e Sidom que o senhor leu no versículo 2 e versículo 7 de Ezequiel 26? Pois bem, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte: tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso é forte, né? Isso está na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Eu acredito que sim, serve sim
como exemplo para a gente, porque nós cremos na inspiração plena das Escrituras. Não é? Esse acontecimento reforça a ideia que as profecias, ela não é fruto da elucubração humana, né? Mas da revelação divina. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, ele disse: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. Então, embora este acontecimento não tenha, digamos assim, um valor no sentido literal para a gente, ele tem no sentido educativo, no sentido instrutivo, pedagógico. Então, é dessa forma que eu compreendo esse texto e essa situação que houve em Tiro e Sidom. Perfeito. Eu listei aqui, dentro dessa sua resposta, pastor, inclusive parece até que a gente estava preparando a aula junto, né? Eu coloquei aqui pelo menos 5 lições que nós, como igreja hoje, podemos aprender dessas profecias a respeito de Tiro e Sidom. A primeira é: não zombe dos escolhidos de Deus. Então a gente percebe que mesmo Tiro e Sidom, sendo cidades ímpias, elas tinham um laço sanguíneo com Israel. Daqui a pouco a gente vai ver a respeito disso. A segunda lição seria: Jeová executa juízo. Então ficou claro aí que o juízo foi emitido, né? A terceira lição é: Deus não esquece, Ele cumpre com a sua palavra. Todas essas lições têm como respaldo bíblico Ezequiel capítulo 26. A quarta diz assim: há uma sentença para aqueles que se alegram com as calamidades sofridas pelo povo de Deus. Então, aqui se tratando de Israel, quando os inimigos ficaram felizes, né? Porque Israel estava assolada com o cativeiro babilônio, aí vem Tiro e se aproveita quando os babilônios invadem Jerusalém, começam a destruir a cidade, eles vão para o outro lado e começam a saquear a cidade, né? No caso aí, os habitantes de Tiro. A quinta lição: não podemos amar o ouro mais do que a Deus. Isso também está em Ezequiel capítulo 26. O que esse povo fez? Eles começaram a ver a oportunidade, a brecha que foi aberta com a invasão dos babilônios à cidade do grande rei, e começaram a visar apenas o ouro, a riqueza. E um dos textos aí que a gente leu, ficou bem claro que eles se alegravam, diziam: eu vou me encher dos teus despojos, né? Quando o inimigo acha que na aparente derrota em uma batalha, o cristão, o povo de Deus foi vencido, quando na verdade não é. Algumas batalhas a gente perde, mas não perdemos a guerra, né, pastor? Isso precisa ficar bem frisado aqui. Para a gente finalizar, o rei de Tiro, ele existiu, né? Há uma confusão na escatologia bíblica, principalmente quando a gente está iniciando o estudo da doutrina dos últimos dias, em confundir esse personagem com Lúcifer, né? Porque em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia fala a respeito do rei de Tiro como se ele fosse de fato Satanás. Na verdade, o rei de Tiro, ele existiu, pastor. Só que as suas ações, elas estavam em consonância com as ações do diabo. Então, dá a entender que Deus está emitindo uma sentença para o próprio Lúcifer, como na verdade foi, mas ele usa o rei de Tiro como pedagogia para revelar o que aconteceu lá no princípio da rebelião de Lúcifer. E qual foi o nome? Eu descobri o nome, né, desse rei de Tiro aqui. O nome dele era Itobaal II, né? Muito bonito, né? Diferente, né? Itobaal II. Então, as profecias sobre Sidom, e a gente termina aqui essa primeira parte, Ezequiel 28, capítulo 28, do versículo 20 ao 26, né? O aluno deve ler esse texto em casa. Nós vemos que Deus também cumpriu essa sentença contra Sidom, né? E temos algumas lições para nós tratarmos aqui a respeito desse cumprimento, né? Em primeiro lugar, tratar o povo de Israel com desprezo foi uma das razões que Deus achou por bem de punir esses habitantes de Sidom.
Em segundo lugar, eles foram punidos também com morte violenta. Isso está também como base o texto aí, se você quiser acompanhar, Ezequiel capítulo 28. Veio sobre Sidom doenças graves. E por fim, nós vemos várias referências a essa cidade em Gênesis capítulo 10, Josué 19, Jeremias 25, Isaías 23, Marcos 7 e Atos capítulo 12. Então, terminamos essa primeira parte, né, as profecias acerca de Tiro e Sidom, e nós vamos perceber, pastor, que Sidom, Tiro e outras cidades, né, lá na frente a gente vai ter uma compreensão do laço sanguíneo, e aí a gente vai entender o porquê Deus emitiu esse juízo, né? E você que está em casa, eu tenho certeza que está ansioso para obter essa resposta também, porque Deus emitiu um juízo contra essas nações. Isso foi só pelo fato dessas nações se aproveitarem da situação caótica que estava vivendo Israel, ou também porque tinha algum laço aí sanguíneo por trás da história. A gente vai ver isso mais na frente. Segundo ponto, profecias sobre outras duas cidades, Samaria e Jerusalém. Então, pastor, vamos a mais uma pergunta abençoada. Né? Então, assim, na sua opinião, por que a maior profecia, né, que é a Bíblia Sagrada, ela tem sido esquecida em muitos lugares? Essa é uma pergunta bastante interessante. Essa indiferença para com as escrituras ou profecias é uma característica do fim do tempo. Sim. Vivemos num mundo de permissividade e de libertinagem, onde os valores espirituais são cada vez mais considerados obsoletos. E nesse contexto, né, cresce o número de pessoas que apenas estão em busca de coisas que alimentem seus próprios interesses. E nessa conjuntura, a Bíblia perde sua relevância porque ela confronta os nossos interesses. Observe o que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse no capítulo 4, ele diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Né? Então, isso é muito forte. Então, esse desinteresse, né, que acontece nos nossos dias pela Bíblia, isso é uma característica forte dos últimos dias, né? Da volta de Cristo. As pessoas perderiam o amor pela palavra, pela profecia genuína, pela profecia das profecias, porque elas dariam ouvidos, né, àquilo que é do seu próprio interesse. Essa colocação aqui que o apóstolo Paulo faz no finalzinho desse versículo que lemos, ele diz assim: nos ouvidos, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas concupiscências. Ou seja, as pessoas vão escolher aquilo que vão lhe agradar, aquilo que é do seu próprio interesse. E a gente tem vivido dias assim, infelizmente. Mas no capítulo ainda 4, versículo 1, o apóstolo Paulo ainda diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, lamentavelmente, a gente tem vivido esta realidade onde a profecia das profecias, né, tem sido esquecida, tem sido colocada de lado, e as pessoas têm buscado colocar em primeiro lugar aquilo que é do seu próprio interesse. Lamentável. Infelizmente, né? Nós temos aqui, foi muito bem colocado, pastor, esse conteúdo aqui que o senhor trouxe. Nós temos aqui profecias contra Jerusalém e Samaria, né? Em Jeremias capítulo 35, versículo 17, a Bíblia diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois eu lhes falei, mas não ouviram. Eu os chamei,
mas não responderam. É aquela questão, né, pastor? Deus fala através da palavra, Deus fala através da natureza, Deus fala através dos seus profetas. Hoje não temos o ofício de profeta, mas o dom profético, o dom de profecias, né, que é um dom espiritual, mas muitas vezes o povo não quer ouvir. Por fim, profecias contra Samaria, né? E aí nós vemos Jerusalém como capital, né, do reino do norte, do reino do sul, aliás, de Judá, e Samaria como capital do reino do norte, Israel. Maravilha. Miqueias capítulo 1, versículo 6 diz assim: por isso tornarei a Samaria em amontoado de pedras no campo, em plantação de vinhas, e derrubarei suas pedras no vale e descobrirei seus fundamentos. Todas essas profecias estão no tempo passado, ou seja, cumpriram-se. Quando elas se cumpriram? Lá por volta do ano 722 a.C., quando os assírios vão e invadem Jerusalém, né? E esse cerco dos assírios com Senaqueribe, também em 701 a.C., está lá em 2 Reis capítulo 18, dão um cumprimento cabal a essa palavra de Deus proferida pelos seus profetas. Já no caso de Judá, 606 ali, né, antes de Cristo, Nabucodonosor vem, invade o reino do sul. Então, quando esse reino se divide, Salomão, quando morre, seus filhos herdam o poder. Dessa morte de Salomão, o reino se divide: reino do norte, Israel, capital Samaria; reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então, aí nós temos um dado histórico. O Salmo 126 frisa muito bem isso, quando os cativos estavam retornando, e aí é chamado parte dos Salmos dos degraus, né? Porque quem vai para Jerusalém só sobe, né? Isso aqui é uma lição espiritual. Quem vai para Jerusalém sobe, não desce. Então é por isso que é chamado Canto dos Degraus, porque eles voltavam do cativeiro aqui e estão cantando felizes porque Deus os estava trazendo novamente à sua terra. Então, mais uma pergunta, pastor, e aqui a gente encerra, temos só mais um pontinho aí para finalizar. As profecias, né, como a gente viu, elas servem para nossa vida hoje, são pedagógicas, né? Mas, dentro desse terceiro ponto, profecias sobre a cidade de Edom, qual a importância, pastor, do dom de profecia nos dias atuais? Como é que o senhor vê essa questão? Pois bem, o dom de profecia é um dom fundamental na edificação do corpo de Cristo. Assim como o dom de língua tem a finalidade de fortalecer o crente de um modo pessoal, o dom de profecia exerce a mesma finalidade no sentido coletivo, ou seja, para a igreja toda, né? Quanto à questão do seu uso, a igreja deve ter alguns cuidados, né? É importante frisar isso. A profecia é importante, ela faz parte da vida da igreja, do contexto da igreja, mas ela precisa ser usada com certo cuidado. E a igreja precisa também ter essa vigilância. Então, quais são os cuidados que a igreja precisa ter? Em primeiro lugar, não desprezar as profecias. Paulo fala isso a Tessalônica. Pois bem, elas procedem, elas são de Deus, e Deus fala por meio delas. Em segundo lugar, a igreja precisa avaliar se a profecia tem as três características que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 3, quando ele diz assim, que o objetivo da profecia deve ser edificar, exortar e consolar. Não é? Então, isso é uma forma da igreja julgar a profecia. Não é? E, por último, a igreja deve estar atenta para o cumprimento de tal profecia. Que é muito importante. Que é muito importante. Com certeza. Então, estamos chegando aos momentos finais e nós vamos aqui concluir com essa terceira parte sobre as profecias a respeito de Edom. Então, nós vemos Paulo dizendo lá em 1 Tessalonicenses, pastor, capítulo 5, versículo 20, que nós não devemos, no caso, como igreja, né, ele fala isso, a igreja em Tessalônica, não devemos desprezar as profecias. Perceba, quando você faz um estudo sistemático da carta aos Tessalonicenses, você percebe que era uma igreja, era uma comunidade, uma cidade que era atrativa porque tinha jogos, tinha muita diversão, a noite em Tessalônica era muito forte,
E aí, querido aluno, professor, quando nós trazemos essa realidade para os nossos dias atuais, nós entendemos, pastor, por que Demas abandonou Paulo? Por causa dos atrativos que existem em Tessalônica. Hoje nós estamos vivendo, né, vamos contextualizar esse ensino para os nossos dias, em uma Tessalônica, onde os atrativos são muito grandes, né? E aí, vez por outra, nós vamos perceber um Demas abandonando a obra, fugindo. Por quê? Porque os jogos são mais importantes, a diversão é mais importante. É claro que nós não estamos aqui querendo crucificar o sentido da diversão, porque o crente ele também se diverte, né, pastor? Verdade. Mas não pode abandonar a fé por causa da diversão. Então, Paulo lembra esse abandono, e a palavra no grego ali é deixar passando dificuldades. É como se Paulo estivesse precisando de um auxílio financeiro e Demas o abandonasse e ele ficasse passando fome. A ideia no grego ali é essa. Então veja como é forte, é por isso que Paulo lembra negativamente de Demas nesse processo. Então, é muito importante porque nós frisamos isso aqui, porque a igreja em Tessalônica era uma igreja espiritual, né? Então, voltando aqui para o cumprimento da profecia acerca de Edom, nós vamos ter um detalhe interessante aqui, pastor, no capítulo 25, versículo 22 a 25 do livro do Gênesis, quando a Bíblia menciona Edom, Amon, Moabe. Qual é a relação que esses povos tinham com Israel? Na verdade, Edom, Edomitas, Amon, Amonitas, e aí nós vemos Moabe, Moabitas, todos os povos, né? Só para que você tenha ideia, isso aqui é um bizu, né? Uma dica. Isso é importante. Todos os povos que terminam, né, com esse finalzinho aí, Ita, são povos que tinham um laço sanguíneo com Israel, pastor. Isso é um dado interessante, porque isso vai revelar o juízo de Deus com as propriedades sobre essas cidades e, consequentemente, as nações onde elas estavam alocadas. Por quê? Além de ser um pecado muito grave, você zombar de uma pessoa que está passando por um processo de dificuldade, como estava Israel, invasão, cativeiro, eles tinham laço sanguíneo, eram irmãos, descendentes ali de Esaú, e a revista vai dizer isso, e Jacó. Então, não bastasse esse grave pecado de se levantar contra e achar bom porque aquelas pessoas estavam sofrendo e tentar invadir para subtrair, né, se favorecer de alguma forma, eles tinham um laço sanguíneo que agravava muito mais. Então, imagina Deus olhando lá do mais alto dos céus e vendo essa situação caótica, né? Então, o ódio de Edom por Israel era antigo, né? Na invasão de Nabucodonosor a Judá, Edom aproveita ali, isso está em Jeremias capítulo 49, no versículo 17 ao 18, aproveita ali e vai tentar tirar alguma vantagem da situação. Por fim, nós temos 4 pecados que Edom cometeu. Eu listei isso aqui que eu achei interessante e eu acredito que vai servir também de lição, vai ser pedagógico para você que está em casa nesse domingo abençoado. Então, Amós capítulo 1, versículo 11 será a nossa base, né? Qual foi o primeiro pecado aqui de Edom? Perseguiu seu irmão à espada. Eles foram vingativos com Judá. Ezequiel capítulo 25, 12 também pode ser a base, né? Segundo Norma Champlin, essa profecia ela é escatológica, pastor. Né? Quando nós empregamos aí a palavra Edom para representar coletivamente as nações, isso se torna também um fato escatológico, ou seja, dentro da doutrina dos últimos dias, Edom também pode representar os povos pagãos que Deus vai emitir juízo. Em segundo lugar, Edom não teve misericórdia, isso está em Amós capítulo 1, versículo 11. Terceiro, irou-se contra o seu irmão, também está no mesmo texto. E por fim, continua com indignação. Então, Deus vendo essa fúria dos edomitas, ele diz assim: farei da tua terra um deserto. Isso está em Ezequiel capítulo 25, versículo 13. Então, não brinque com as profecias. Se tratando da palavra de Deus, que é a suprema profecia, se tratando dos profetas que ele envia, é claro que hoje nós não temos o ofício, como já dissemos aqui anteriormente, e em aulas passadas também nós falamos sobre isso, mas o dom de profecia, ele é contemporâneo, ele é para os nossos dias, não é verdade, pastor? A
A bem da verdade que tem algumas pessoas que não acreditam dessa forma, mas nós cremos, né, isso está no credo da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, na contemporaneidade das profecias ou do dom de profecia. Então, para a gente finalizar, pastor, mais uma pergunta. Qual a importância desse tema do cumprimento das profecias? Como é que o senhor vê a importância desse tema? Ele é relevante, essencial e muito atual. A igreja, ela está inserida dentro desse contexto profético. Existe uma relação profunda entre as profecias e a igreja do Senhor. Então não há como a gente fugir e viver fora desse contexto profético. Perfeito. Então, inclusive, para encerrar minha fala aqui, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, feliz, não é? Amado, querido, é aquele que recebe as profecias com alegria, com fé e sobretudo com reverência. Amém. Chegamos aos instantes finais. Desejamos a todos vocês que estão aí nos assistindo que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse aí as considerações finais e após já fizesse uma oração abençoando aí a vida das ovelhas. Amém. Foi um prazer estar aqui nesta manhã abençoada. Prazer todo nosso. Da Escola Bíblica Dominical, estar aqui ao lado deste servo de Deus, deste homem que é um apaixonado pelas Escrituras e poder estar aqui nesta manhã colaborando, contribuindo para o nosso crescimento em Cristo através das Escrituras Sagradas. Que Deus ele nos abençoe em Cristo para a glória do seu nome. Amém. Então, pastor, nos abençoe aí. Amém. Uma oração. Oremos. Pai, eternamente seu nome é glorificado. Sim, Deus. Eu quero lhe render graças por esta manhã abençoada, Senhor, Sim, Jesus. onde podemos tratar aqui de assuntos tão pertinentes, Senhor, para os dias atuais. Eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Cristo, cada tópico que foi tratado aqui nesta manhã, que possa alcançar os corações. Em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra possa ter caído em boa terra, para o louvor e glória do teu nome. Amém. Amém.